Muito bem, caríssimos irmãos. Hoje é aquela leitura que nos consola, né? A leitura famosa, que parece que é a mais evidente nas nossas vidas. Aquela que confirma algumas homilias que eu faço. A gente treina, eu não presto, né? Olha como é que começa. Irmãos, olha quem está falando, hein? São Paulo. Nada mais, nada menos que São Paulo. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim. Isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que eu não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão. E me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus. Olha o drama. Para São Paulo, para a igreja, a doutrina da igreja, essa desordem dos desejos da carne, que veio com o pecado original, criou uma força contrária à virtude, à graça, à união com Deus, ao bem que é Deus. Essa desordem acabou que criou ele chama de amartia, uma força que impede a gente de fazer o bem. A preguiça, a tristeza, o desânimo, o vício, talvez o mais forte. O vício em qualquer coisa, né? O vício em dormir, o vício na comida, o vício na bebida, o vício no jogo, o vício na internet, o vício na pornografia. Tudo isso impede que você tenha um crescimento para o bem. E por que isso? Desde o pecado original, nossos desejos, a carne está perdida. Não é que ela quer, ela está perdida. Os desejos estão, antes eram todos saciados em Deus, agora não é mais. Agora depende de você. Você tem que lutar. Você tem que querer. Mas ao mesmo tempo, São Paulo vai falar lá na frente, que essa força parece mais forte que nós. Então nós temos que ser humildes, de reconhecer que precisamos de quem? Para ajudar a ordenar as paixões, os desejos. De quem? De Deus, que nos dá o quê? A graça. A graça é aquela força que nos faz entendermos que somos dependentes de Deus para reordenar nossa vida, para que possamos dominar nós mesmos e sermos capazes de atingir o bem, ou o sumo bem. Sem a graça, nós vamos ser sempre uma desgraça, né? Sempre vamos estar perdendo para essa força. Por isso que é importante
são importantes duas coisas. A luta constante e aquilo que a gente, na formação de oração ontem, como é que falou lá? Nós somos mendigos de Deus, né? Então, mendigar a graça e lutar. Lutar para fazer o bem. Mesmo que você não está conseguindo, mas você não pode parar de lutar. Tentou, caiu, tentou, caiu, tentou, caiu. Senhor, me dá a graça, tentou, caiu. Senhor, me dá a graça, tenta, caiu. A vida toda, se for o caso. Agora, Santa Teresinha dizia o quê? Que o Deus é o papai, que olha a gente como um nenê engatinhando, né? Então o que Deus faz? Vai subir o degrau, o nenê tenta subir, escorrega. Tenta subir, escorrega. Tenta subir, escorrega. Mas a Santa Teresinha falava assim, não para de tentar subir. Porque uma hora o pai vai ver que você está querendo subir mesmo, o que ele vai fazer? Pegar você e põe lá em cima. Quem é fiel no pouco, eu posso delegar mais. Quem não é fiel no pouco, não vai às coisas maiores. Então, diante dessa nossa fraqueza, nós temos que lutar. Todo ser humano, desde o pecado original de querer ser Deus, nós temos uma tarefa para cumprir, que é a santidade. Tarefa de ordenar as paixões. Já que nós quisemos ser independentes de Deus, agora a gente tem essa tarefa árdua de colocar as coisas no lugar, usando a nossa liberdade, através da inteligência e vontade. Só nós fazemos isso. Os animais estão de boa, porque já estão programados pela natureza. Nós não. Essa força que São Paulo está dizendo, nós temos que lutar contra ela o tempo inteiro. Mas não sozinhos, mas mendigando o amor de Deus pela graça. Mendigando a graça de Deus na oração. Essa é a vida espiritual nossa. A vida toda, até morrer. Esse drama que nós vivemos. E não pensem em vocês que vai ficar sem esse drama alguma vez na vida, não. Os santos tinham tentação até 1 minuto, 1 segundo antes de morrer. Só que eles continuamente lutavam e mendigavam a graça e o amor. Lutavam, mendigavam. Claro que antes da graça vem a misericórdia. Por isso que ontem eu falei na oração da koinonia. Você entrega a sua miséria ao Santíssimo, a Jesus, e Jesus entrega a graça para você. Tem que ser humilde para fazer isso, né? Você entrega a sua miséria para Jesus e Ele entrega a graça para você. Você entrega a sua miséria para Jesus e Ele entrega. Isso é uma koinonia, mesma coisa que está a Trindade. Mesma coisa entre aspas, né? Porque entre eles é tudo santo. O Pai dá ao Filho, o Filho dá ao Pai, tudo santo. Nós não. Mas Deus quis nos incorporar a Ele. Deus quis que nós participássemos da divindade dEle. Então a gente tem esse direito de levar nossa miséria para dentro dEle. Porque nossa miséria não vai sujar a Trindade. Ninguém suja Deus. Mas Deus nos limpa. Essa é a grande chave da coisa, né? E no Evangelho, Jesus faz uma crítica, porque a gente interpreta tudo, mas não consegue interpretar as coisas do alto, né? Nós estamos vendo aí um mundo hoje, quase que, meu Deus, com tantos sinais, tem gente ainda cego que não vê que o mal está prestes a ter seu período de reinado total. Perseguições, prisões injustas como ontem, ou decretando, ditaduras, ideologias, contra a família, contra a vida, contra tudo. Desobediência à natureza. Cadê interpretar os sinais para nós começarmos a lutar, rezar fortemente? E depois, essa pequena passagem para nós resolvermos os problemas que temos com alguém, antes que ele nos leve ao juiz, e nós não vamos sair sem pagar o último centavo. Aqui também a igreja usa como um dos textos para falar sobre o purgatório, né? Por quê?
não sairás até pagar o último centavo, não pode ser o inferno. Porque do inferno ninguém sai. Ok? Isso é doutrina da igreja. Quem morre tem um juízo particular e ali já decide se vai para o céu, pouquíssimos, para o purgatório, muitos, e o inferno, não sei se vão ser muitos ou poucos. Né? Quem está no inferno não sai mais. Quem está no purgatório necessariamente vai para o céu, mas não sai sem pagar o último centavo. Então, se você tem algum problema de injustiça com alguém, tente resolver enquanto pode nessa vida, para que você não tenha que pagar na pena temporal. Aí vem tudo aquilo que quem participa das formações sabe, né? Quem sabe que é indulgência, ok? Contrição perfeita, confissão e assim por diante. É a nossa vida espiritual. Essas duas leituras nos dá todo o esqueleto que nós devemos aplicar para qualquer situação da nossa vida. O divisor de águas se chama orgulho, humildade. O orgulhoso, que é autossuficiente, nunca vai viver esses processos. O humilde que mendiga a graça, esse sim, tem grande chance de chegar no final da vida, configurado a Jesus, santo e pronto para viver a vida eterna. Assim seja. Ofertório.